Calimera, primeiro ano. Bom dia. Good morning. Moin. Vamos nessa. Mais uma aulinha de matemática. A gente vai falar um pouco sobre a aula 16, em princípio, para entender as expressões dessa aula. Eu trago inicialmente um exemplo prático. Vejam só. Uma indústria produziu em janeiro deste ano 1.500 unidades de um certo produto. De janeiro para fevereiro, sua produção aumentou 12% e de fevereiro para março sofreu uma redução de 10%. Quantas unidades foram produzidas em março? Conseguiram captar a mensagem? De janeiro para fevereiro, a produção aumentou 12%. Então havia uma certa quantidade acima de 1.500 unidades sendo produzidas. Já de fevereiro para março, novamente houve uma redução de 10%. Então, em relação a janeiro, quantas unidades foram produzidas em março? Vejam só, o percentual de aumento de janeiro para fevereiro foi de 12%. Nós vamos chamar isso de taxa I. E esse P%, 12%, vai ser dividido por 100 e vai ficar igual a 0,12, certo? E aí nós vamos procurar entender o que é isso aqui, ó, fator de aumento. O fator de aumento é 1 mais a taxa. Quem seria esse 1? 100%, né, que já havia, né, as 1.500 unidades produzidas são 100% aqui no mês de janeiro. E aí temos mais a taxa, portanto ficou 1,12, esse fator de aumento, que implica em 100% mais 12%, conforme já foi visto em outros exemplos. Como em fevereiro nós tivemos redução de 10%, 10% já transformado aqui em 10 centésimos, ficando 1 menos 0,10, ou 1 menos 10 centésimos, que dá 0,90. Então, o fator aqui de redução ficou em 0,90. 100% menos 10%, 90%. E aí, o legal dessa questão, e dessa situação também, é que a gente só precisa fazer uma continha bem simples. Olha só. O valor final vai ser igual ao valor inicial, vezes o fator de aumento, já calculado, 1,12, vezes o fator de redução, também já calculado, ficando 1.500 vezes 1,12 vezes 0,90. Desculpa. Então, ficou igual a 1.512 unidades produzidas. Então vejam, aumentou de 1.500, 12%, depois diminuiu 10% e no resultado final ficou em 1.512 unidades. Isso a produção em março, relativo a janeiro, que nós começamos a ver 1.500 em janeiro, um aumento de 12%. Não precisamos saber quanto deu, e depois uma redução de 10%, que está aqui. Multiplicando tudo direto, chegamos a esse resultado. Então vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Os fatores que nós temos aqui, eles podem ser 1 mais a taxa, no caso de aumento, certo? Como nós fizemos aqui com 1,12. E 1 menos a taxa, no caso de redução. E essa taxa, esse I, é igual ao percentual sobre 100, na forma decimal. Como a gente viu aqui, ó, 12% virou 0,12, 10% virou 0,10. Então a gente trabalha isso na forma decimal para colocar esses fatores. Então, como vocês viram no exemplo, nós temos um fator de acréscimo, está ali no cursor, 1 mais I, e tivemos um outro fator de redução.
Então a gente pode colocá-los assim, um atrás do outro, e multiplicando o valor inicial, certo? Multiplicando o valor inicial. Então, se a gente quiser botar aumentos sucessivos de mesmo percentual, se a taxa não variar, se a taxa for a mesma, eu posso fazer 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i, claro, né? Vezes o valor inicial, certo? Mas isso vai ficar então 1 mais i elevado a n vezes o valor inicial. E é essa a expressão que vocês têm no lado esquerdo da apostila. Vocês têm VF igual a V0 vezes 1 mais P por cento. Ainda está em porcento, não é a taxa em decimal. Mas agora vocês sabem que vocês vão transformar em decimal. E depois para várias, né, para aumentos sucessivos, vocês têm VF igual a V0 vezes 1 mais a taxa, em percentual ainda, elevado a n. Só que para esse caso, a gente não pode botar um expoente se os caras são diferentes, né? Aqui nós tivemos um acréscimo de 12, uma redução de 10, tivemos que colocar um atrás do outro. Se o aumento for igualzinho, é só colocar 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, número de meses, número de anos, número de semestres, dependendo da situação. E a mesma coisa do lado direito. Para reduções sucessivas, nós temos 1 menos a taxa, quantas vezes for necessário, se a taxa for constante. Se as taxas forem diferentes, precisa escrever um do lado da outra, como ali no exemplo. Ok? Então, é daí que saem essas expressões que vocês têm no início da aula, certo? Com VF igual a V0. Eu aqui escrevi VI para dizer inicial, mas V0 também é inicial, né? Tanto faz essa representação. E aí, nós temos então aí as sentenças que vocês têm na apostila. Para aumentos, VF igual a VI vezes 1 mais P elevado a N, e VF igual a V1 vezes 1 menos P elevado a N quando é redução. Aqui para uma vez só, né, na primeira parte, para uma vez só. E aqui para N vezes com a mesma taxa, certo? Então vejam o que acontece, por exemplo, nesse exercício 1, que se considera que a base do triângulo, vai aumentar 10%. E a altura vai diminuir 10%. Então 10% eu mostro aqui mais uma vez para vocês, né? 10 centésimos igual a 0,1. Então a base nova vai ser B vezes 1, que já existia, 100%, mais 0,1, que é a taxa de aumento. Então a base nova vai medir 1,1 da base antiga, certo? Na altura nova nós temos redução, também de 10%. Então eu já fiz aqui 1 menos 0,1. Então agora só tem ainda 90% da altura. Aqui tem 110 da base e 90 da altura. Para facilitar nossas contas e ir ao encontro das expressões dessa aula, eu já reduzi e já fiz aqui na forma decimal. Então, a área é meio, ou base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2, ou 1 meio de base vezes altura, tanto faz. Coloquei esse 1 meio ali na frente para evidenciar aqui esse produto. Então, no lugar da base, agora eu tenho 1,1. 110% da base antiga e 90% da altura antiga. A base e a altura, essas medidas mudaram, certo? Colocando isso de acordo com as letras e tudo mais, separando direitinho, fica 1 meio vezes base vezes altura, vezes 1,1 vezes 0,9, ou seja, só agrupei, certo? E aí ficou 1 meio vezes base vezes altura vezes 0,99. Ou seja, ficaram 99% de base vezes altura sobre 2. Como é que eu entendo isso? Restaram 99% da área original.
Portanto, se eu aumentar uma medida em 10% e a outra medida diminuir a outra medida em 10%, a área no geral vai diminuir 1%, porque ela ficou com 99% da área original. 99 menos 100, 1. Legal? Então vejam essa questão de escrever esses valores, né? Aqui eu poderia ainda ter colocado parênteses dessa forma, observem, para separar direitinho, ok? E depois novamente mudar a ordem e colocar tudo direitinho para que fique a fórmula base vezes altura sobre 2 e eu possa ver o percentual que foi então de 99% que restou, certo? Diminuiu então 1%. Com essas dicas, eu gostaria que vocês tentassem resolver os exercícios 2, 3 e 4, ok? Sem pressa, né? Agora nossa próxima aula será na terça-feira. Então, o primeiro eu resolvi para vocês. No segundo, vocês têm um aumento de 20 e um outro aumento de 30. Então, vocês vão ter dois fatores, certo? Para chegar à resposta. Na terceira questão, vocês querem saber qual será o valor final aplicando-se uma aplicação que rende 20% ao semestre, certo? Qual é o montante após 2 anos? Gente, 2 anos são 4 semestres e a taxa é constante. Então vocês podem usar o N, certo? Vocês podem usar a expressão em que tem o N como expoente, usando 4 semestres em 2 anos. Na quarta questão, vocês têm uma desvalorização fixa, fixa não, uma desvalorização de 20% no primeiro ano, somente no primeiro ano. Depois, 10% a cada ano. Então, para 20%, vocês terão um fator. E depois, para 10%, vocês terão N fatores, certo? Na verdade, 4 fatores. Cuidem aí para ver que 20% é no primeiro ano. E nos anos seguintes é 10%, para vocês não se confundirem qual será o expoente do fator com os 10%. Legal? Gente, um grande abraço e até a próxima.